Realizado o histórico julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois de verdadeira e incansável batalha recursal feita pela mídia e parte da população, merecem os mais calorosos elogios os desembargadores federais componentes da 8ª turma, a saber, o relator, João Pedro Gebran Neto, o revisor, Leandro Paulsen, e também o experiente Vitor dos Santos Laus, proferindo votos extremamente técnicos, revestidos do mais amplo fundamento e perfeitamente identificados com as normas do Código Penal e Processo Penal. Os preparativos relacionados ao julgamento transformaram o episódio em verdadeiro campo de batalha, cercado de policiamento aéreo, terrestre e marítimo, destacando-se também as manifestações extraídas da leitura de provas consistentes na conclusão da majoração da pena em regime fechado para 12 anos e 1 mês. A unanimidade se concluiu pela materialidade e autoria delituosa, discutindo-se agora a respeito da inelegibilidade do condenado. O magistrado Sérgio Fernando Moro, empunhando a bandeira a favor do fim da impunidade e da reciclagem da mentalidade para um ambiente de negócios aceitável, deve ser efusivamente aplaudido pela bravura, senso de responsabilidade e, acima de tudo, o sentimento mais profundo do dever cumprido. Justiça seja feita. O judiciário brasileiro, apesar de todas as críticas e contrariedades, vem passando a limpo, paulatinamente, a desabrida e vergonhosa corrupção que ameaça as instituições, defenestra a democracia e nos avizinha de um inimaginável totalitarismo. Saibamos colher os dividendos do Estado de Direito, de homens probos e magistrados que aceitam os desafios em prol do patriotismo e inclinados a resgatar os ideais constitucionais de Estado-nação. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação do saudoso Francisco de Assis Toledo. Se entre duas ou mais normas legais existe uma relação de especialidade, isto é, de gênero para a espécie, a regra é a de que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Considera-se especial a norma que contém todos os elementos da geral e mais o elemento especializador. Tenho a honra de receber um dos mais notáveis profissionais do direito, o advogado criminalista Dr. Mauro Otávio Nassif, que vai falar sobre a recente decisão ao ex-presidente Lula da Silva pela jurisdição da 4ª Região do Tribunal Regional Federal. Foi membro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo governador Mário Covas, consultor jurídico da Comissão de Prerrogativas e da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor de processo penal e da área do Tribunal do Júri da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, na capital de São Paulo. Advogado criminalista militante com inúmeros júris e sustentações orais realizadas em tribunais. Autor de artigos e estudos jurídicos na área criminal. Seja bem-vindo, caro Mauro Nassif. Muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui novamente. Quem adorou foi eu. Obrigado. Porque você é um dos advogados que merece um lugar bem amplo do sol, perto do sol. Eu quero falar. Você vai falar bastante. O advogado criminalista quer falar. E você vai falar. Eu vou lhe dar a palavra. Mas já que você quer falar, então eu vou lhe colocar aqui um tema.
a credibilidade do Poder Judiciário diante da decisão que condenou o ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva? Muito fraca. Aí, Muito fraca. Eu vou explicar para você, Laércio, e para os nossos telespectadores, o meu ponto de vista. sim, É o seguinte, antes de mais nada, eu estou acompanhando muito esse processo sim. e eu quero fazer um elogio muito grande, baseado no maior político do mundo, que se chama Winston Churchill. O Winston Churchill falava, eu fui assistir o filme dele agora, já li todas as obras dele. Ele falava, a maior qualidade de um ser humano é a coragem. A coragem. Porque sem a coragem, outras qualidades não afloram. Claro. Sem a coragem, a cultura não aparece. Sem a coragem, a sapiência não surge. Então, antes de mais nada, respondendo a sua pergunta, eu quero fazer uma homenagem aos 2 advogados do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins e Valesca Martins, que é a São esposa casados, dele. isso. São casados. São advogados competentes, experientes e corajosos. Enfrentaram a justiça, enfrentaram os tribunais, enfrentaram as jurisdições com coragem e com técnica. Então, inicialmente, eu quero fazer esta homenagem. E quanto à questão da Você credibilidade... tem o meu apoio nessa homenagem, tá bom? Claro, eu fico grato a você, porque eles foram muito cheios de denodo, foram denodados, foram Sim. esforçados, foram competentes. Eles levantaram nulidades, levantaram preliminares, levantaram atipicidade, merecem o elogio da advocacia. São advogados corajosos e competentes. Quanto à sua pergunta... Mas antes que você fale sobre a minha pergunta, eu queria acrescer, não é, nessa sua dicção o seguinte: o advogado criminalista, ele tem que ser aguerrido. O advogado criminalista, ele tem que estar, ele está sempre numa batalha onde a guerra é bastante poderosa. Então, o advogado, ele tem mesmo que ser como o doutor Zanin e a senhora dele, doutora Valesca, não é? Valesca. Valesca. Então, parabéns, doutor Zanin. Bem, Continue. continuando com essa questão, vou tentar resumir, que eu quero falar bastante aqui, posso falar 5, 6, 7 horas, entendeu? Você fale à vontade. É muito. Eu quero dizer o seguinte, essa questão que nós estamos tratando, a justiça, no caso presente, do presidente Lula, não tem credibilidade, não tem confiabilidade. Existiram muitas questões de cerceamento de defesa, muitas questões de atipicidade, uma delas incrível, que foi levantada pela defesa. Eu vou contar para os seus telespectadores. O artigo 95 da Constituição Federal, vou tentar resumir bem, diz claramente o seguinte, que os regimentos internos dos tribunais, eles têm força para colocarem o alicerce dos regimentos internos. Podem fazer os regimentos internos, desde que adstritos à Constituição Federal. Muito bem, o que aconteceu? No caso, eu estou falando um caso, um aspecto absurdo que foi levantado pela defesa. O que aconteceu? Havia 6 réus. 6 réus. Sim. 6 réus. 2 advogados foram fazer sustentação oral. E o presidente outorgou 15 minutos para cada um, que é o tempo regimental. E outorgou meia hora para acusação. Porque, segundo ele, o regimento interno assim dispõe. Está errado. Porque a Constituição Federal e a Lei 8.038/90, o artigo 12, disciplina o tempo ministerial e o tempo do assistente. O tempo ministerial na sustentação oral
É, segundo a Constituição, 15 minutos para o membro ministerial e 1/4. É o artigo 12 da Lei 8.038. Sim. 1/4 para o assistente. Não pode, está nulo o julgamento, na minha opinião. Não pode a acusação ter meia hora e um réu 15 e outro réu 15. Não pode. A acusação tem que ter 15 minutos também. Isso está expresso, vou repetir, na Lei 8.038/90, artigo 12. Não importa o regimento interno. Então você acha que foi uma benevolência que fizeram a acusação? Dizendo, não, como são muitos réus, então o Ministério Público Federal poderá falar meia hora. Não pode. Não pode. Tem que falar 15 minutos. Nem 15 minutos seriam. É 15 minutos menos 1/4. E assim por diante. Houve muitas nulidades, a questão da competência. A competência não era do Paraná. E o assistente era o René Ariel Dott. O René Ariel Dott, exatamente, que é o advogado mais antigo. É o decano do Brasil na advocacia criminal. Então, respondendo a sua pergunta, a condenação não teve credibilidade. Ponto final. Mas, puxa, é de admirar, porque todos dizem que a acusação foi maravilhosa, Não que foi. foi dentro dos ditames legais. Não foi. Não? Não foi de Então jeito você nenhum. aponta a primeira nulidade. Essa nulidade é flagrante. É flagrante. Uma questão aritmética. E você acha que essa nulidade pode modificar a decisão? Pode. Eu mesmo, inclusive, consegui caçar um acórdão do TJ, do seu TJ, há pouco tempo atrás. O desembargador foi o Ronaldo Moreira da Silva. Ronaldo, conheço, meu grande amigo. É seu amigo, então. Sim. Eu fui fazer a E sustentação. um excelente desembargador. Então, e o STJ cassou a decisão dele. Eu fui fazer a defesa oral num agravo em execução. É a primeira vez no Brasil, agravo em execução. E ele disse, o doutor Ronaldo, seu amigo, desculpe, doutor Mauro, agravo em execução, não. Agravo em execução, não. É porque você queria fazer uma sustentação oral. Falei, excelência, agravo em execução, sim. Porque segue o rito do recurso em distrito. Sim. Ele negou, consignou na ata, ficou consignado, eu consignei, foi para o STJ anular o julgamento. Então, o regimento interno dos tribunais, você foi um grande desembargador, Obrigado. ainda é, mas era militante na época, o regimento interno tem que seguir a norma da Constituição. Não pode, por exemplo, o regimento interno falar, não, o tempo do advogado é 8 minutos. Não pode. O tempo é 15 minutos, porque está na lei. Então eu entendo que o julgamento do presidente Lula está eivado de nulidades, cerceamento de defesa, incompetência, atipicidade, e eu entendo que não foi um julgamento correto. Então quer dizer que o julgamento do ex-presidente Lula, ele pode ser considerado nulo Eu entendo que sim. diante dessa... Cabe habeas corpus. Cabe habeas corpus. Cabe. Mas essa não deve ser um momento para se arguir nos embargos de declaração? Não, veja bem, Laércio, a defesa vai opor os embargos de declaração amanhã. Acontece que os embargos de declaração vão consignar essas nulidades flagrantes. Essa é uma delas, manchete. Manchete. Mas há outras. Muito bem. E depois vai fazer o recurso especial, o recurso extraordinário. Nesse ínterim, cabe o habeas corpus. Ah, claro. Só que o ministro prevento é o Félix Fischer, que é muito duro, era do Ministério Público. Ele é rigoroso mesmo, tem razão. Rigoroso, muito bem. Mas caberá contra o Félix Fischer o HC para a Suprema Corte. E você acha que ele poderá receber satisfatoriamente essa nulidade? Poderá. A questão de essa nulidade que eu citei e outras mais também, a questão do reinterrogatório, a questão das testemunhas indeferidas, a questão da prova pericial, são muitas e muitas nulidades. Sim.
que foram levantadas, elas são completamente alicerçadas numa coisa que nós conhecemos, que é a defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta é o mérito, a defesa indireta são as nulidades e outros aspectos processuais. Acontece o seguinte, não se pode falar em mérito se a questão formal de nulidade não estiver perfeita. Então, houve cerceamento de defesa. Isso que é importante, Sim. na minha opinião. Sim. E eu já recebi críticas. Não, mas acontece que o apartamento foi fruto de propina. Esse é outro aspecto. Onde está a prova do dinheiro? Aonde está a prova do caminho do dinheiro? Aonde está... Enfim, a questão preliminar... A certidão que comprova como chama? A autonomia da propriedade. Veja bem, o seguinte, não se pode... Nós estamos num Estado de direito. Acontece o seguinte, no momento no qual o Estado de direito for quebrado, todo mundo começa a se preocupar. É verdade. Eu começo a me preocupar também. Na minha opinião, não, por exemplo, desculpe insistir, porque quando a coisa é aritmética não tem como falar. Não pode o MP falar meia hora e a defesa 15 minutos. Não importa o número de réus. Eu garanto, não importa o número de réus. Mas você é um eminente professor. É que diz, Mauro, mas não, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Eu vou te dizer uma coisa. O Baltazar Garzón foi um dos maiores magistrados espanhóis. Ele que mandou prender o Pinochet. Sim. Você lembra dele? Sim, lembro. Está fora da magistratura. Por quê? Porque ele autorizou uma escuta ilegal em escritórios de advocacia. O Baltazar Garzón. Então, houve nulidades flagrantes. Essa é a minha opinião. Caro telespectador. Mas eu quero falar mais, hein? Você vai falar, mas eu quero dar uma explicação ao telespectador o porquê da sua presença hoje no Direito e Justiça em Foco. Porque nós vimos aí uma sentença maravilhosa no meu ponto de vista. Claro! No meu ponto de vista. Democracia, no né? meu ponto de vista, uma sentença, uma decisão brilhante dos três desembargadores que compuseram a turma do Tribunal Regional E Federal. aumentaram a pena. E aumentaram a pena. Então eu preparei umas perguntas para o doutor Mauro Otávio Nassif. E por quê que o doutor Mauro Nassif está aqui? Porque ele na minha visão, ele é um dos mais destacados advogados criminais do Brasil. Na minha visão, ele é um excelente professor. Tudo isso que ele falou agora e o que vai falar é fruto do exercício profissional dele como no magistério. Então eu quero fazer agora, explicado isto, eu quero fazer a seguinte pergunta para ele. No segundo grau, a natureza jurídica do recurso, segundo a doutrina, não se trata de uma espécie autônoma de ação, mas apenas o poder de rever decisões proferidas dentro do mesmo processo sobre os fatos discutidos em primeiro grau de jurisdição. Está correto? Está correto, está correto. Porém, o que você falou, a sua pergunta, eu concordo. Porém, está em evidência, neste caso, em outros, o artigo 616. Eu já consegui esse artigo. Do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal. Consegui com o Adalberto Camargo Aranha. Era seu amigo? Meu grande amigo. Também claro. amigo do filho dele? Eu sou amigo do filho dele, que hoje é desembargador. Então, o 616 permite que a Câmara metamorfoseie em diligência qualquer coisa. Então, nesse caso, a defesa postulou um novo interrogatório. Era caso de novo interrogatório e foi negado. Então, respondendo a sua pergunta, eu concordo com a questão. Mas não seria uma pulação de tempo processual? Seria. Seria. Eu concordo. Muito bem. Então, quer dizer que está correta aqui? Está correto, sim. Muito bem. Tendo em vista que no recurso em especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
o Ministério Público, note bem, o Ministério Público apelou da decisão monocrática e, diante da modificação referente ao aumento da pena de 9 para 12 anos em um mês, entende você que houve uma reformatio impégius? Eu vou explicar o que significa a reformatio impégius. Quer dizer, é uma reforma da decisão de primeiro grau em prejuízo do réu quando a pena vai acima daquela proferida em primeiro grau. Eu sei a resposta. Então, por favor. Juridicamente, não é uma reformatio impégius. Não é. Ótimo. Porque houve uma apelação ministerial, como, por exemplo, se houvesse uma apelação só do assistente da acusação ou só do querelante, também não haveria. Mas, neste caso, a dosimetria não foi correta. Não havia por que aumentar a pena. Como não havia por que aumentar a pena? Porque a pena já tinha sido muito alta. Bom, 9 anos e meio. Bom, e daí? Não tem protesto, só que acontece que Não é ilegal, não é ilegal, mas é injusta. Em primeiro grau esqueceram de colocar alguns adminículos na respeitável sentença. Então, daí porque o Ministério Público recorreu. Exatamente. Não é ilegal, mas é injusto. Tá bom, muito bem. Já que é injusto, paciência. Estamos ouvindo aqui o grande mestre em direito penal e processo penal. Essa é a minha visão. Chamar um advogado que conhece a matéria, que é expert no assunto, para poder dizer aquilo que os outros não falaram. Essa é a minha preocupação. Por isso que eu trouxe aqui, doutor Mauro Otávio Nassif. Eu gostaria, um pequeno ínterim, se me permite, eu gostaria que a sua produção colocasse na tela o texto do artigo 616 do CPP. Será colocado. Onde se vê que as diligências pela Câmara são perfeitamente normais, porque nós estamos em busca da verdade real. Sim, claro. Podemos continuar, então, que eu quero falar mais. Não, mas eu vou pedir uma permissão a você. Será que você vai me conceder? Qual é? Eu vou chamar um pequeno intervalo. Você me concede? Eu concordo. Tá bom. Eu defiro. Caro telespectador, vamos agora chamar um pequeno intervalo e vamos retornar para continuarmos com esta conversa interessantíssima. Isto é bom para a sociedade brasileira, para entender os mecanismos do processo penal e do direito penal. Aguarde, logo, logo retornaremos. Pela repercussão que o assunto abordado da semana passada teve, hoje vou responder uma pergunta recebida por e-mail. O tema é: quanto a mudança de atitude dos pais pode contribuir para a mudança de atitude dos filhos? Ok, Patrícia, é lindo escutar isso, mas como eu consigo fazer essas mudanças? Como falei no programa anterior, a criança tem a fase inicial das emoções, evoluindo para a fase racional até aos 21 anos de idade. Você que está nessa segunda fase receberá o suporte do Kid Coach para esta mudança de atitude da seguinte maneira: os pais de hoje precisam enxergar a vida com um novo olhar, diferente dos moldes que lhes foram passados por seus pais. Redesenhar um novo ciclo familiar a partir deste momento presente, em direção ao objetivo que se pretende como pais, para passar aos seus filhos. Bom, é isso. Mande suas dúvidas, curiosidades, que eu irei esclarecendo a cada programa. Muito obrigada e até a próxima semana. Retornamos. Hoje, conversando com o excelente advogado criminalista, Dr. Mauro Otávio Nassif. Ele me pediu que eu considerasse sobre a leitura de um artigo da Constituição Federal. A palavra está com você, Mauro. Muito bem. Colegas, eu gostaria que vocês tomassem a máxima atenção nesse artigo que eu vou ler para vocês rapidamente. Artigo 96 da Constituição Federal. Compete privativamente: 1. Aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos
com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes e desta Constituição. Eu estou falando isso porque no julgamento do Lula foi dado meia hora para a acusação e 15 minutos para o advogado do Lula. Não pode. Não importa que o regimento interno diga isso, porque o artigo 96, número 1, exige que o regimento interno seja adstrito à Constituição. O regimento interno é adstrito à Constituição. Está errado, foi errado isto. Obrigado. Ele retornou à discussão desse tema, que eu inclusive concedi, pelo seguinte fato, porque é importante. É importante nós sabermos o que está acontecendo no processo penal, no processo em que o ex-presidente foi julgado. Então, daí, entendeu-se, por essa explicação do doutor Mauro Otávio Nassif, que houve uma nulidade. E um cerceamento de defesa. Um cerceamento de defesa. Então, essa nulidade, naturalmente, vai ser arguída. Claro. Não é? E ela, então, terá o seu andamento normal. Bem... Desculpe insistir, mas o regimento interno, ele é subalterno à Constituição. Claro. Não é lei. Claro, claro. Muito bem, então vamos continuar? Vamos. Posso fazer uma outra pergunta a Pode. você? Desculpe que eu fiquei um pouquinho excitado. Você está ótimo, hein? Porque a pessoa ou faz a coisa com o coração, ou então não faz, vai embora para casa, tudo. Mas a técnica dos magistrados que proferiram seus votos, ela é uma técnica excelente. Mas você veja bem, Eles Laércio, foram minuciosos. Eu sei, Laércio, mas veja bem, um processo tão complexo, o revisor ficou 6 dias com o processo, Mas são homens capacitados. O terceiro desembargador... Mauro, se eu pego um processo criminal, hoje você me entrega um processo criminal, ao folhear o processo, eu já sei do que se trata. Eu vou minuciá-lo no sentido de verificar a minha decisão. E vou estudar em 1 dia, 2 dias no máximo. Isso é normal. Entendi. É válido. Muito bem. Então, já que nós estamos falando em normal e que é válido, eu pergunto a você, o interesse recursal significa um dos pressupostos subjetivos do recurso? Ah, sim. Tem que ter um interesse recursal. Por exemplo, o assistente da acusação, vamos supor, todo um pequeno exemplo, tem que ter interesse na causa. A defesa tem que ter interesse na causa. O interesse subjetivo, ele é adstrito à causa recursal, claro. Muito Não bem. pode se fazer um recurso apenas como brincadeira. Não, o recurso é sério, claro. O recurso é sério. É sério porque depende da liberdade de uma pessoa. Exatamente. Não é verdade? E todos têm direito à liberdade, segundo o artigo 5º da Constituição que você acabou de ler. Está aqui. A violação do direito à liberdade, ela é punida também. Claro. Não é? Muito bem. Em direito penal da culpabilidade, veja a pergunta que eu faço a você. A pena aplicada é medida segundo o grau da culpa do agente diante dos fatos sem e dúvida. documentos congelados no processo de conhecimento. Documentos congelados foi a expressão que um dos desembargadores desse processo se manifestou. Olha, eu concordo integralmente, em tese, eu concordo integralmente. É claro que a dosagem da pena, a dosimetria, a mensuração, está ligada umbilicalmente à questão da culpabilidade. Eu concordo com isso, concordo. É o grau de culpabilidade, Claro. não é? O dolo, né? O dolo. Mas aí, será que houve dolo eventual? Ou Não. você não quer entrar no mérito? Não, eu não quero entrar no mérito, mas eu digo o seguinte, que em tese, essa questão da dosagem da culpabilidade, tanto faz da culpa quanto do dolo, não é o caso de culpa. Mas isso faz parte da mensuração da pena, é claro. Muito bem. Doutor Mauro, me diga uma coisa. O crime significa um injusto culpável, concorda? Claro.
Muito bem. A conduta típica e ilícita só se aperfeiçoa como crime quando se lhe agrega a característica da culpabilidade. Olha aí, volta outra vez com a culpabilidade. Não há dúvida, porque o nosso direito penal, Laércio, como você sabe melhor do que eu, não admite a questão da responsabilidade objetiva, não admite a questão da causa fortuita ou do motivo de força maior. Então tem que ter uma vontade, ou dolo ou culpa. Então eu concordo com essa assertiva. Concordo. Muito bem. Não se trata então de uma imputação objetiva. Não, jamais, não tem. Havia muitos anos atrás a responsabilidade objetiva. Hoje só existe no cível. No cível, né? No cível. Muito bem. Então, doutor Mauro, é a justiça criminal que deve proceder para a constatação desta culpabilidade que é do agente pelo fato ilícito que lhe é imputado? É a justiça criminal que vai à procura da verdade real. Sim. Que vai à procura dos meandros, que vai à procura dos escaninhos da prova. Porém, acima existe uma norma que não é do parquê, que não é do Ministério Público, que é a dúvida. Em dúbio pro réu. Sim. O non liquid. Então, se houver uma dúvida razoável, se houver uma dúvida válida, o réu tem que ser absolvido. Então, a busca da verdade real, como você está colocando, ela tem que trilhar esse caminho. Mas não existe no Código de Processo Penal que a dúvida favoreça o acusador. Não existe, então, a dúvida em favor da sociedade? Nunca. Nem na pronúncia e nem na denúncia. Isso é uma invenção. Eu garanto, tem um artigo maravilhoso do Sérgio Pitombo, você o conheceu. Sérgio, desembargador. O Sérgio Pitombo escreveu um artigo, não o filho. Não, eu sei, o Sérgio pai. O pai, o que usava o bigode. Sim. Dizendo que não, tem um artigo maravilhoso que está na RT. Não existe indúbio pro societate nunca. Nunca. A dúvida é sempre em favor do réu. Por que essa dúvida sempre em favor do réu? Porque é uma norma. Porque você que é mas é uma norma que vem de Roma. Você que é um artista não, nato nessa matéria criminal. No Código de Processo Penal. Me diga exatamente o porquê. É você fácil. falou em direito romano agora. Isso vem da época de Roma. O nosso direito sempre agasalhou que a defesa fale por último, por exemplo. Sim. Que a defesa tenha a última palavra. E que a dúvida, se houver uma dúvida, a dúvida deve militar em favor do réu. Isso vem da origem do direito processual penal. Não se pode condenar um réu na dúvida, nem que seja uma pequena. Para condenar um réu, tem que ter uma certeza absoluta. Você mesmo, que aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Você mesmo é testemunha de que a dúvida favorece o réu. Você conseguiu que o Sepúlveda pertence... Por favor, eu quero que você conte. Sim. Você conseguiu que o Sepúlveda pertence um grande ministro, um habeas corpus, por 2-2. Foi. Por causa... Você poderia contar essa história? Não, a história é um pouquinho longa. Quando eu era advogado criminalista, aconteceu isso realmente. Houve um empate. E nesse empate, o presidente da turma julgadora do Supremo Tribunal Federal votou 2 vezes. E votou pelo indúbio pro réu. Exatamente. O indúbio pro réu... Não, foi uma grande vitória. Foi comentado aqui em São Paulo, no mundo jurídico, porque é muito raro isto. É muito raro, mas você conseguiu. Um habeas corpus famoso na época. Então, você perguntou, o indúbio pro réu, também chamado de non liquid, a dúvida em favor do réu, vem das origens. Sim. O Celso de Mello sempre diz isto. Quem tem que provar o ônus da prova é da acusação. Da acusação. Então, a dúvida favorece o réu. Quem acusa é quem tem que provar. No caso do Lula, havia muitas dúvidas. E a dúvida ela militou em favor da acusação. E ainda há dúvidas?
Na minha opinião, total. Muito bem. É verdade, você lembrou bem esse caso Do Sepúlveda do Pertence. Sepúlveda Pertence, um grande... Que, aliás, está advogando. Está advogando. Ele é excelente, é uma pessoa maravilhosa. Aliás, quando você fala em dúbio pro réu, você vai encontrar essa máxima na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 40. Sim, artigo 5º, inciso 40. Eu me lembrei agora, me lembrei. Artigo 5º, inciso 40. Exatamente, que não pode a lei penal retroagir contra o réu. E contra o réu. Exatamente. Essa já é uma máxima, né? Claro. Mas, ô Laércio, eu queria saber como é que está o nosso tempo, porque como nós somos amigos, entre mim e você não há nenhuma dificuldade. Claro. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Se não for capiciosa... Não. É uma pergunta jurídica. Tá bom. Né? Se eu puder responder, eu Porque respondo. eu admiro demais você e quero também fazer uma pergunta. Eu não Claro, sou entrevistador. tem toda a Eu quero liberdade. saber se nós temos tempo. Temos tempo, sim, pode. Ou você quer fazer mais uma pergunta para mim, depois eu faço a outra para você. Não, eu queria continuar com essa série Então de continua, perguntas então que eu já continua. programei, Então continua. no sentido de esta ferição que surgirá, nítida e completa imagem do crime, é a que deve prevalecer, acarretando a aplicação da pena criminal? Olha, eu concordo com essa colocação em tese, desde que o indúbio pro réu seja respeitado. Não se pode condenar alguém em dúvida, uma pequena que seja dúvida. Então, concordo com essa colocação, respeitando a dúvida. O Ministério Público, eu discordo totalmente do Ministério Público, e o Sérgio Pitombo pai falou muito bem sobre isso, e inventou essa história que no rito do júri, que a pronúncia, que na dúvida o réu deve ser pronunciado. Não, também eu... O Sérgio Pitombo pai explicou que não tem nada disso. Não, também não concordo. A dúvida sempre milita em favor do réu. Sempre. Então, doutor Mauro, você entende correta a decisão de segundo grau proferida pelos desembargadores no Tribunal Regional Federal da Quarta Região? Vou responder. Eu entendo completamente errada. Por quê? Porque, por exemplo, as nulidades, as preliminares, foram totalmente desprezadas. Inclusive o artigo 616, que você vai transcrever. Vou transcrever. Certo? E outras nulidades mais, como a questão do prazo em dobro para o Ministério Público, a questão da competência, a questão de que o juiz Sérgio Moro não era o competente. Então eu entendo que a decisão está errada. Mas será que eles conseguiram causar uma dúvida desse aspecto? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, não existe uma prova cabal desses dois crimes contra o presidente Lula. É a minha opinião. Então, isso será naturalmente alvo de uma nulidade também? Sim. Não. Veja bem, aí seria uma atipicidade. Atipicidade. Atipicidade que pode ser levantada perante o Superior Tribunal de Justiça ou até perante o Supremo Tribunal Mas Federal. essa atipicidade não envolve matéria de mérito? Não, veja bem, essa é a súmula 7. Não pode fazer um reexame da matéria de mérito, mas uma colocação ou outra, uma atipicidade pode. Muito bem. Será que a sociedade e o povo do Brasil percebeu a qualidade do Poder Judiciário apresentada pela 8ª turma do referido tribunal? Na minha opinião, não percebeu nada disso. Não percebeu. Por exemplo, eu vou dar para você, é que o tempo aqui é pequeno, logicamente, mas eu vou dar um exemplo. Eu assisti todo o julgamento, fiquei com o olho grudado. Né? Por exemplo, o terceiro desembargador, o Vogal, o desembargador Laus. O desembargador Laus. Ele é o decano da turma. Que é o decano, que era do Ministério Público. É. Ele era promotor, ele foi galgado a desembargador com 39 anos. Sim. Né? Muito bem. Só um pequeno aspecto. Quando ele começou o voto dele, o terceiro desembargador, ele começou o voto de que maneira? Um absurdo. Eu, se fosse desembargador, jamais faria isso. Como você também jamais faria isso. Ele começou elogiando o Sérgio Moro. Não é momento. Ele pode elogiar o Sérgio Moro numa palestra. Ele pode elogiar o juiz de primeiro grau. Não sei se você se lembra disso.
pode elogiar um artigo, mas ele começou dizendo assim: antes de mais nada, dizia ele, eu quero elogiar o trabalho que foi feito, o trabalho que foi feito pelo Ministério Público Federal, o trabalho que foi feito pela Polícia Federal, pelos peritos, pelos auditores, pelo juiz de direito, pelo juiz federal. Não é momento. Mas você está censurando porque é um complemento da decisão que foi proporcionado no início? Não, veja bem, quando ele foi dar o voto dele, quando ele foi Sim. expender o voto dele, Sim. o que deve fazer um desembargador? O voto é o mérito, preliminar e mérito. Sim. Muito bem. Estou com a palavra. Este caso, a preliminar número 1, número 2, eu sou contra, incompetência. Não tem nada que falar do juiz. Não tem nada que falar da peritagem. Não tem nada que falar da polícia. Não é momento de elogiar. Eu me lembro perfeitamente que uma vez, num caso assemelhado, o Marco Aurélio saiu de plenário porque o Joaquim Barbosa começou a elogiar muito. Falou, disse o Marco Aurélio, me lembro como se fosse hoje, falou: senhor presidente, ele era o presidente, não é hora de nós falarmos sobre isso, vamos ao mérito. Não, mas eu quero dizer que o meu gabinete, não tem nada de gabinete. Então, Sim. eu estou dando um pequeno exemplo. Então, não é momento de elogiar ninguém, é momento... Mas isso não causa nulidade, Não é nulidade. Não é questão. É que você perguntou da credibilidade, você perguntou da confiabilidade. Eu não vejo. Muito bem, eu tenho poucos minutos agora. Mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho poucos minutos agora para encerrar o programa. Então Você vai caçar minha palavra, é isso? Não vou, não vou caçar. Não. Você então quer dizer que a dosimetria da pena aplicada está errada. Muito bem. Já que a dosimetria da pena está errada, então nós vamos passar para a sua pergunta. Laércio, entre mim e você não há segredos. Então eu quero fazer uma pergunta para você no ar. Sim. Está preparado? Estou preparado, vou responder. Laércio, eu quero saber de você, juridicamente, se você acha a prisão do Paulo Maluf justa ou injusta. Qual é a sua opinião? Não, eu vou transmitir a você e também... Ele está preso há 40 dias. Vou transmitir a você e também à sociedade brasileira. Quem comete um crime deve ser punido, não há dúvida nenhuma. No caso específico do Paulo Salim Maluf, eu estou condoído com esta situação que me parece mais uma retaliação política. Uma retaliação política, e vou explicar o porquê. O fato ocorreu há 20 anos atrás. Por que não puniram esse homem no decorrer desse fato? Por quê? Já prenderam essa coisa toda? Porque, afinal de contas, os recursos impediram que isso acontecesse, correto? Mas se outros igual o Paulo Salim Maluf têm privilégios, eu digo privilégios de responder a pena em liberdade, a pena em domiciliar, a pena com aquela tornozeleira eletrônica. O porquê que prenderam o Maluf? Porque esse sensacionalismo, isto é fomentado, doutor Mauro Otávio Nassif, tenha certeza do que eu vou lhe falar, pela imprensa marrom. É uma satisfação que deram à imprensa marrom. A imprensa marrom que é prejudicial neste país. E ela existe mesmo. Então ela, às vezes, comete esse pecado e o judiciário também comete esse pecado. Eu acho que foi uma retaliação política. Não concordo com a prisão do Paulo Maluf nesse estágio processual. Muito obrigado. Tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Então eu queria que você... eu vou lhe entregar um livro, uma lembrança do programa Direito, Justiça em Foco. É um livro chamado Processo Eletrônico, Processo Digital, do Carlos Henrique Abrão, meu colega que você conhece muito bem. Sou admirador dele. Muito bem. Então eu quero fazer a entrega desse livro para você ler, que é muito bom. Eu vou ler hoje mesmo. Tá bom? Suas considerações finais, rapidamente. Elas vão demorar simplesmente 18 segundos. Posso contar? Pode.
Eu quero dizer o seguinte, que é uma honra participar de um programa com um desembargador criminal. Obrigado. Do seu status, da sua honra e do seu nível. Obrigado. Fico muito honrado e muito obrigado pelo convite. Quem agradece sou eu. Parabéns pela sua performance nesse programa. Encerro o programa de hoje com a afirmação de que só a lei pode criar crimes e penas. Resulta como corolário a proibição da invocação do direito consuetudinário para a fundamentação ou a agravação da pena, como ocorreu no direito romano e medieval. Entretanto, o direito costumeiro não foi totalmente abolido no âmbito penal. Tem ele grande importância para a elucidação do conteúdo dos tipos penais, constituindo verdadeira fonte do direito penal, não ferindo o princípio da legalidade por não se estar piorando a situação do agente do fato. Quero agradecer a presença do Dr. Mauro Otávio Nassif, que apresentou para o nosso conhecimento explicações sobre a recente decisão do ex-presidente Lula da Silva pela jurisdição da 4ª Região do Tribunal Regional Federal. Desta forma, Direito e Justiça em Foco, mais uma vez, cumpre seu dever de cidadania, trazendo para conhecimento da sociedade brasileira profissional do direito de altíssima categoria e, notadamente, de elevada eficiência profissional. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer. Mes désirs me font souffrir. Ne m'en veux pas.